Primeiro que o Adventismo não é religião, é uma seita. Porque o Adventismo crê que o espírito do engano de Ellen White da mentira, que é o espírito de Satanás de Ellen White, que possui Ellen White, eles falam que é o espírito de profecia. Segundo ponto, que os Adventistas crê que os gibis de Ellen White, que é o livro de bruxaria dela, crê que é inspiração divina. E não é, todo mundo sabe disso. Então por que o Adventismo é uma seita? Porque nós podemos falar com propriedade que é uma seita. Porque você pode ver que nenhuma igreja, eu falo igreja, não crê que tem um Salvador fora de Cristo. O único Salvador é Cristo. A única regra de fé e prática é a Bíblia. Não existe outros livros inspirados a não ser a própria Bíblia. O Adventismo não. O Adventismo, quando eles for ler, eles vão ler a Bíblia e falar assim diz Ellen White, assim diz Ellen White. E tudo que vocês pregam em relação a Ellen White, e aquilo que vocês pregam também biblicamente falando, que vocês não têm base bíblica, é mentira, porque vocês não têm verdade. Eu falo que eu fiquei nessa seita há muitos anos, cara. Eu conheço o Adventismo de perto. Eu fui pastor adventista, só de comportar de 10 anos. Eu pedi pra tu resumir uma seita, aí você colocou um texto gigantesco lá em cima, resumindo que é uma seita, e tudo que você colocou lá em cima, tirava o satanismo, tirava os maçons, tirava os testemunhos de Jeová, tirava várias religiões que eu considero até seita. Que existe um fator primordial para uma seita ser uma seita. Para começar a conversa. Para começar a seita, nem entra nem em grupo de debates. Veja aí, vê um cara que faz parte de grupo de seitas que são exclusivistas, que não gosta de estar, que não pode, que é proibido debater. Vê se ele entra nesses grupos aqui. Não entra não, querido. Porque são seitas. As seitas são proibidas de estar argumentando sobre tais assuntos. Mas você levou um ódio da igreja adventista. Eu tô começando a achar que algum pastor comeu seu rabo. Porque pô, que raiva do cacete é essa, meu irmão? Eu tô achando que você foi molestado na igreja adventista. Só pode ter sido. Que, mano, é verdade, dói. Eu mostrei aqui os textos paralelos entre um e outro. Tu já começou a colocar outras coisas em cima que não tem nada a ver pra fugir da pergunta. O outro aí, esse destruidor, texto de Colossenses, usou o texto para dizer que o mandamento foi abolido, para dizer que é permitido comer carne de porco, mas a bebê do mesmo texto ele desconversou, e falava que já tinha respondido sem responder, e falava que os outros é para abolir, mas esse era só para aconselhar. Então vocês são muito cheios de conversa, não sabem nem o que falam. Eu não fugi de nada, meu amigo, não fugi de nada. Oxi, tô aqui, cadê? Que pergunta? Rapaz, se eu falar as verdades contra o Adventismo, isso e for ódio, eu quero morrer com esse ódio. Vou continuar falando da bruxa Ellen White e da seita que vocês congregam. Vocês congregam na sinagoga de Satanás. Inclusive, João deixou claro isso. Só que vocês não querem aceitar. João deixou claro no livro de Apocalipse, capítulo 3 e 9. Vocês são seita, congregam numa sinagoga de Satanás. Vocês mentem. João deixou claro que vocês mentem. Dizem ser judeus, não são. Vocês são sinagoga de Satanás. O que fugiu, falou que teu celular tava em 5% e tá até agora aí no celular. Conversa fiada, rapaz. A mensagem de Adventista não é cristã não, pô. Só fala de sábado, entendeu? Não existe salvação ali não, essa mensagem de vocês não, pô. Ainda mais vocês condicionam a volta de Jesus, né, mano? Só vai voltar se tiver o decreto dominical, só depois do decreto dominical. Meu, isso é uma blasfêmia, entendeu? Coitada. Ela já tá no inferno, se foi ela que inventou isso. Eu mandei o print, viu, não? Foi, tá no carregador, menino. Que deve ter sido, eu não duvido nada que foi ela mesmo, porque esse negócio de decreto dominical é profecia dela, né? Que nunca não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Entendeu? Decreto dominical mundial. Dorme, se espera deitado que em pé cansa, deitado, ou espera morto, viu? Porque isso não vai acontecer nunca. Deixa de conversa, homem. Tu que puxou o assunto. E outra, toda vez vocês puxam o assunto, toda vez vocês falam de Ellen White, e depois vocês vêm falar, reclamar porque tá falando desse assunto que vocês puxaram. Foi Ellen White, foi que profetizou, foi que Jesus só volta depois do decreto dominical? Responde pra mim aí. Não sei se você percebeu, mas eu não tô nem aí não pra Ellen White não, viu? Tu pensa que eu sou algum adventista fanático, é? Tu não vê na maneira como eu falo aqui não. Tu acha que eu falo como adventista? Eu falei aqui em cima que eu não faço nem parte do corpo da igreja. Tá com mais de 6 ou 8 anos que eu não piso numa igreja. E tudo que eu tô conversando com vocês aqui, eu tô tirando uns textos que eu copiei agora da Bíblia, eu tenho que baixar o aplicativo. A maioria é todo sedimento já do assunto, que eu já passei tanto tempo discutindo em sites assim que já tem na minha mente incluído algumas coisas. A diferença é que antigamente eu era mais educado. Agora eu tô meio desbocado mesmo. Você saiu de lá, mas a mensagem deles tá na sua cabeça, pô. Entendeu? Não há mensagem. Eu acredito que é a religião cristã mais próxima da Bíblia, na minha concepção. Inclusive, amigos ateus falam que é a igreja mais coerente. Ateus, viu? Ateus. Vocês não, vocês são totalmente incoerentes, velho. Totalmente incoerentes, não guardam porra nenhuma, não respeitam ninguém. Ficam aqui em grupinho, pra encher o saco dos outros, pra querer desviar as pessoas de Cristo. Vocês são, desculpa, mas vocês são muito... vai falta do que fazer, velho. Eu disse que eu tenho amigos ateus que estudam, sabia que os ateus estudam mais a Bíblia que os cristãos, né? Ateus inteligentes, claro. E pra eles, se fosse pra seguir uma linha teológica, a igreja adventista aqui tá mais correta com as escrituras. Pois então, meu amigo, são inteligentes não, são burro mesmo. Tu é doido. Você não conhece nada não, pô. Conhece superficialmente, entendeu? Vê a mensagem adventista assim. Parece que é boa, parece que é certa, mas não é, pô. Entendeu? Coitados. Não aguenta ficar um ano lá. Saia logo. Quando começar a ver a heresia de lá. Eles não tem noção não, Edivan. Não tem noção não, pô. Do que tá falando não. É que eles ouviram falar isso, né? Acho que ele viu algum vídeo, alguma coisa, sabe? Tanto vocês falarem, esse pessoal falar, sabe?
Não tem nada a ver, não. Uma coisa colocaram na sua cabeça, na cabeça deles. Eu não tô lá não, cara. Por que você não me convence do contrário? Não tô vendo nada disso aqui não. Esse outro louco aí, o Destruidor, é meio pirulito da cabeça. Na minha concepção, você ainda é o que ainda mais debate melhorzinho que ele. Você e o Nuno Moura da Shopee. Esse outro cara é meio birolado da cabeça. Ele não vira muito bem das faculdades mentais, não. Rapaz, pra ser ex, tem que ter sido, né? Eu nunca fui não, meu irmão. Eu sempre fui nessa. Eu fui um cara que sempre estudou a Bíblia. E de todas as religiões eu vi que a que mais é cristã, a que mais anda de acordo com ela, é a adventista. Mas pra ser ex-adventista tem que ter sido adventista. Eu nunca fui. Eu andava lá, visitava, participava de algumas coisas e tal, mas nunca fui cara de igreja não, nunca. Não curto não. Gosto de estudar sozinho. Deus me deu uma cabeça, me deu um dom de ler, de escrever. Tô hoje aqui estudando outro idioma, graças a Deus. Quero estar falando aqui uns 2 ou 3 idiomas. E assim vai. Mas o negócio de estar andando em igreja nunca foi a minha praia não. Ô animal, tá querendo mentir pra mim mesmo, é? Agora foi que deu. Tá ficando surda? Ô Zé Pilinta, aproveita que eu sou ex-adventista, como você tá falando aí em cima, me convença, pô. Aí pra sua religião. Eu perguntei para um adventista, bem, se pode fazer amor no sábado, mexendo no boca de macaco? Ele falou, pode não. Não pode. Falou, tem adventista mexendo, mas não pode mexer no boca de macaco, não. Voltando aqui então para o Adventismo. Em primeiro lugar, a igreja brasileira precisa entender que o Adventismo é uma seita perigosa. Eu vou repetir. A igreja adventista do sétimo dia é uma seita perigosa. Isso é importante que a igreja saiba. Tá? E a pior heresia, isso aí eu acho que é consenso entre todos os apologistas, é o juízo investigativo. Esse juízo investigativo, ele vai nascer do abismo do dia que nada que aconteceu. Aquele dia que não ocorreu coisa nenhuma. Foi o dia que eles marcaram para a volta de Jesus. Eles marcaram para março de 43, depois outubro de 1844. Tiveram outras datas, mas vamos focar nessas duas, foram as datas principais. Esse é o desapontamento. É o grande desapontamento, porque nada aconteceu. É. Né? Inclusive, o Irão Edson, quando ele passa pelo milharal, para desviar dos vizinhos, que ele estava com vergonha para chegar na igreja, então ele tem a visão que Jesus estaria saindo do santo lugar no céu e entrando no Santíssimo. É até utópico imaginar que no céu tem um lugar mais santo que o outro, mas ele teve essa revelação. E pela primeira vez, em 22 de outubro de 1844, eles colocam isso como Yom Kippur, o dia da purificação. Então Jesus teria entrado nesse lugar santíssimo para ler os nomes das pessoas, para fazer juízo a todos os crentes ou a todas as pessoas que já morreram. Lê-se nomes, pode-se aprovar ou reprovar-se nomes. Imagine você, o apóstolo Paulo, passando pelo juízo investigativo, para ver se ele vai ser aprovado. Ou os nomes dos 12 apóstolos, que já estão lá na coluna de Deus, na Cidade Santa, sendo investigados por Jesus nesse juízo investigativo. É óbvio que essa heresia, ela vai tirar da cruz o seu ponto máximo, porque a cruz, o estar consumado, o tetelestai de Jesus, é o ponto máximo, é a hora da vitória. Quando Jesus diz, está consumado, a nossa redenção estava paga. O autor de Hebreus, no capítulo 7, deixa muito claro isso, a nossa redenção estava paga. Então, por que é a heresia mais contundente dentro do Adventismo? As pessoas pensam até que é o sábado, mas não é. É o juízo investigativo, porque tira a obra da cruz como o centro da fé cristã. Eu nem sei se o Erivan tá ainda no grupo, mas eu vou responder isso aqui para ele. Você defende o esoterismo de Ellen White, cara. Não tem como uma pessoa que nunca foi na Adventista, por exemplo, eu postei aqui a questão dela ir para os outros mundos aí. Aí você defendeu ela, cara. Você falou que, tem os pentecostais aí que tem as profetadas, não sei o quê. Ou seja, se você fosse um cara isento, vamos dizer, você é um pesquisador isento, né? Você ia reprovar os erros da Adventista. Mesmo que você entenda que o sábado seguiu para a igreja. Que esse aí é um entendimento batista do sétimo dia, que não é um entendimento adventista. É um entendimento minoritário dentro dos batistas. Aí você ia ficar com isso, cara. Tu não ia ficar com as viagens de Ellen White para outro planeta, cara. Que ela foi lá no mundo de 7 luas. Tu defendeu isso aí, cara. Claro que tu botou os pés na adventista. Qual é a base bíblica para você defender ida para outros planetas de profeta, cara? Para falar com alienígenas. Qual é a base bíblica que tu tem para isso? Para tu dizer que é a igreja mais bíblica e defender isso? É que você tá mentindo, cara. Tu é mentiroso, rapaz. E a Bíblia, o único pecado que é dado para a eternidade é o pecado da mentira. É igual os islâmicos. Tá lá no Alcorão, pode mentir por Alá. Pode até negar lá. Pode até negar lá que tá perdoado. Nando Moura da Shopee, é o seguinte. Pode ser que nós um dia começamos a entrar em um embate sobre Ellen White. Tá? Pode ser. Aí eu vou, estudo. Cada uma vez eu entrei com um debate sobre Ellen White sobre a questão do racismo. O cara falou que ela era racista. Fui lá, estudei. E vi que o cara estava inventando conversa. Simplesmente porque odeia Ellen White. Vocês, quando. Eu até falei aqui no grupo, quando os adventistas aqui vão debater, e quando eu estou debatendo com o pessoal aqui no grupo, em nenhum momento eu uso o Ellen White, não, nem os livros de Ellen White. E ninguém aqui fica usando Ellen White em nenhum momento. Tanto é que o único embate que eu entrei até agora aqui sobre Colossenses e sobre Gênesis foi usando a Bíblia. E os caras, cabeça dura, não quer dar o braço a torcer. Vocês que são fanáticos pelo Ellen White.
Deixa eu falar uma coisa, cara. Não tem como falar do adventismo se não falar dessa bruxa, dessa tal de Ellen White. Não tem como. Porque o satanismo e as mentiras começou através dela. Tudo começou através de Ellen White. Como que você vai falar do adventismo se não falar da bruxa Ellen White? A mesma coisa que você falar dos mormons. A mesma coisa que você falar do testemunho de Gambá. Não usar Charles Taze Russell. A mesma coisa que você falar do islamismo se não falar de Maomé. Não tem como, cara. Quando fala do adventismo, tem que falar da bruxa Ellen White. Porque todas as mentiras foram engessadas a ela. A engrenagem do adventismo é Ellen White, cara. Tem um cara aqui, alguns textos atrás, falando que a nossa vida só fala de Ellen White e sábado. Só que quem toca nesses assuntos são vocês. Toda vez que vai começar um debate, vocês começam a falar de sábado e Ellen White, sábado e Ellen White. E você sabe muito bem que a Igreja Adventista existe mais de um monte de doutrinas que vocês são contra, mas vocês falam de Ellen White e de sábado. Vocês que tocam no assunto. E outra, eu não sou especialista em Ellen White, não. Se você for falar sobre Ellen White, sobre determinado assunto, eu vou te dar o assunto que você falou. Mas eu vou com a mente aberta, eu não vou já com ódio no coração. Eu não vou com 4 pedras na mão, eu vou com a mente aberta, meu irmão, pra ver se tá correto ou tá errado. Se eu não concordar, eu não concordei, acabou, não tem conversa não. Eu não concordo com coisas que Pedro fez, que Paulo fez, por que eu vou concordar com o que o Ellen White fez também? Sempre quando eu falar do adventismo, você pode ter certeza que vou usar Ellen White. Todas as mentiras infernais que está dentro do adventismo, através de Ellen White. Não tem como não falar, cara. Não tem como não falar. Inclusive, ela foi racista. O áudio assim, você falou que ela não foi racista. Ela falou que lá no céu só vai ter casamento de brancos. Ela falou lá no livro Grande Conflito, tá? O livro Grande Conflito tá escrito que ela falou. Lá no céu, todo mundo vai ser branco. Ela foi racista, sim. Ela foi racista. A mesma coisa você fazer uma festa e você falar só entra branco, não entra negro. Você não tá sendo racista, não? Não tô pedindo pra você fazer o contrário, não. O que eu tô falando pra vocês. Então não reclamem. Não fique falando no grupo aí, você e outros, que a Adventista só fala de Ellen White. Não é verdade. E que nós seguimos o livro e os mandamentos dela. Não é verdade. Os debates aqui sempre vai pra Bíblia. E eu não tenho nenhum livro de Ellen White. Se eu não me engano, lá em casa tem 2 livros dela, nem li. Se li for um pedacinho, olha lá. Mas em nenhum momento nós citamos ela. Vocês que tocam no assunto. Então não abre a boca pra falar. A Adventista só fala de sábado de Ellen White. Isso é mentira. Pronto, vamos começar a sair do racismo. Vamos lá. Eu mostro os textos e vamos debater sobre esse assunto aí do racismo. Vamos começar. Você segue o mandamento dela. Você segue o mandamento dela. Graças a Deus que muitos adventistas estão abrindo os olhos. Já está descobrindo a verdade que Ellen White foi uma grande mentirosa. Inclusive eu coloquei no grupo aí vários textos dos escritos dela e a Bíblia. Há contradições dentro da Bíblia com Ellen White, cara. As mentiras que ela escreveu. Não quero saber dos seus conselhos, não. Vamos começar o debate. Você é a última pessoa que eu vou querer um conselho na Terra. Vamos começar o debate. Vamos começar sobre o nosso do racismo. Mostra os textos, eu vou ler, vou estudá-los e vou analisar de acordo com o meu conhecimento. E assista o vídeo do Pastor Martinez, que ele vai te dar todos os textos, tá aí, ó. Toda a aplicação em racismo de Ellen White tá aí, é só você assistir o vídeo. Pastor Martinez é especialista para detonar as mentiras das heresias adventistas. Pronto, aí eu vou ver. No final do dia eu lhe digo a minha resposta. E agora eu vou ler, não vou ficar lendo o texto quebrado e cortado de pastor fulano Beltrano não, que já vai com 2 pedras na mão não. Eu vou ler, que eu não sou analfabeto não. Rapaz, eu abri o vídeo agora aqui, já conheci esse cara do Narigão. Uma vez eu vi o debate dele na... Ah, esqueci agora o nome do programa de debate, esqueci agora. Esse cara foi jantado, meu irmão, cozinhado, comido cru vivo, num debate com o adventista. Gaguejou, não achava o texto na Bíblia, passou a maior vergonha de todos os tempos, num debate. Vê só esse debate dele aqui, pra refletir sua mente. Aí, dentro do quarto, né, aí ele é um leão devorador. Agora quando tá com um adventista que tava lá, com doutorado, o caceta A4, debatendo com ele, aí virou uma gazela. Você falou que ia estudar os escritos da bruxa. Aí é colocado os escritos da bruxa aí você só fala do Martinez, cara. Vê os escritos da bruxa, cara. Esquece o Gargamel. Vê os escritos da bruxa, o que ela escreveu. Aliás, eu vou colocar então aqui o meu vídeo, que não é o Gargamel falando. Aí eu quero ver qual é a sua desculpa. Aí você vai dizer que não vai ver o vídeo, não vai meditar nos escritos da bruxa, porque o não do Moura é da Shopee. É essa que vai ser a tua desculpa ou nunca foi adventista? Tu é patético, cara. Mano, meu filho, eu tô no meu trabalho, tô no momento agora sem fazer nada. Quando eu tiver um tempinho eu vejo agora. É tudo no seu tempo, é? Olha, eu colei aqui um vídeo longo que eu analiso toda a perícope e o Congresso Adventista dos Biólogos. Os 11 maiores notáveis adventistas, que tava lá Uri Smith, Clark, entre outros, inclusive 2 teólogos de renome adventistas, que são biólogos. Aí é um vídeo extenso, que eu analiso, tem mais de 20 minutos o vídeo. Mas se você for preguiçoso, né, que geralmente todo adventista enganado, ele é preguiçoso, eu vou colar aqui um short com um resumo dos textos, eu vou colar aqui. Então, se você quiser ver a perícope toda dos textos de Ellen White, inclusive do Congresso Adventista, é aquele primeiro vídeo ali de 20 minutos, mais de 20 minutos. E tem esse corte aqui de 5 minutos, que eu abordo diretamente os textos. Aqui, ó. Esse segundo vídeo aqui, 240, que está marcado aqui. Aí, sucinto, direto nos textos. Vai lá ver os textos de Ellen White e vê se não é racista. Todos os profetas são pré-selecionados. E eles receberam, cada um direito que é reconhecido pelo cânon, traduzindo, eles receberam inspiração do Espírito Santo para fazerem parte da história.
da Sagrada Escritura. Mas essa dita profetiza, não. Sempre a desculpinha, tô trabalhando, não posso ver o vídeo agora. E desde quando o adventista gosta de trabalhar, cara? Desde quando o adventista gosta de trabalhar? Se tu estivesse trabalhando e a tua empresa proibisse, ela ia proibir o celular de maneira geral, cara. Não é dar álibi para WhatsApp e proibir YouTube, cara. É proibir tudo, cara. Tu é um mentiroso de marca maior, hein, cara. Eu já trabalhei em empresa prestadora de serviço que proibia celular. Você não podia ter celular nenhum, cara. Não é proibir YouTube e liberar o WhatsApp. Teu trabalho libera o WhatsApp e proíbe YouTube, cara. Escorre quando bate na ferida. Ai, Jesus. Essa dormida do 7º dia tá caindo por terra todo dia, Jesus. Tava assistindo, larga de ser chato. Bota a touca, vai que subir mais com touca. E aliás, vou logo dizer, você é muito prolixo. Tenta ser mais direto no assunto e coloca o texto completo. Tá? Você não tá sabendo gravar vídeo, não. Foi colocado os textos, rapaz. Tá lá de forma resumida aí no vídeo. Eu vou ter que pesquisar agora cada livro de Ellen. Tu não disse que tá no trabalho, rapaz? Não disse que tá no trabalho? Aí tu quer debater aqui no WhatsApp os textos? O que tu gravou aí de áudio já, escutou os meus áudios, dá muito mais do que 5 minutos, cara. Vou começar com esse aí, de 4 minutos. Que esse aí, sim, você fez um resumo, mentiu. Aí eu já de cara aqui eu já achei a mentira. Eu vou começar já. O cara disse que nunca estudou Ellen White, que não sabe de Ellen White, que nunca estudou. Aí pede pra mostrar o texto. Aí eu mostro o texto pra ele, ele já disse que é mentira. Se o cara nunca estudou Ellen White, como é que ele sabe discernir se é verdade ou se é mentira? Esse aí é o período da lei de Jim Crow. Ou seja, olha a mentira, você disse que na época de Ellen White, em 1901, se eu não me engano, a lei já tinha sido revogada. E tá mostrando, a lei de Jim Crow foi de 1877 a 1965. Lei de Jim Crow era uma lei de segregação que impedia negros de casarem com pessoas brancas. Querido, os Estados Unidos, ele era dividido nos estados racistas e não racistas. Ellen White, ela estava na parte do estado não racista, ela era de Maine. Os estados não racistas, que tiveram já a abolição, Ellen White estava no estado não racista, ela era de Maine. Ela era da parte norte-americana não racista. Eu sei, animal, eu sei o que é o estado do sul e o estado do norte dos Estados Unidos. A segregação do sul e a não segregação do norte. Mas eu vou achar esse texto aí completo da Ellen White sobre isso aí, você vai ver. Vou colocar aqui no grupo. Não é com seu corte não lá, você faz um resumo do que você quer falar, mentindo. Vou mostrar aqui. Lá nos Estados Unidos, a lei estadual. Ellen White estava no estado que tinha aceitado o casamento com negros em 1883. Por isso que tinha negros na igreja adventista. Na igreja adventista tinha negros lá. Porque estava na parte dos Estados Unidos que tinha abolido a escravidão e não tinha mais as leis racistas de antimiscigenação. Por isso que ela tinha negros na igreja adventista. E aí ela aconselhava esses negros a não casarem com os brancos negros da igreja dela. Ela aconselhava a não casar com brancos. E já tinha leis em Maine autorizando o casamento com brancos. Você tá sabendo, hein? Esse aí é o pesquisador isento. Esse aí é o pesquisador isento. O cara já vai colher a prova, ele já vai pesquisar para ver se acha um jeito de safar a bruxa. Esse aí é o que nunca botou os pés na adventista. Olha só, velho, como você não é sincero na sua interpretação. Lê o texto aí, que tá no grupo aí, lê o texto. Isso são falas de uma pessoa que é racista. Resuma o que é racismo. Tu sabe o que é uma pessoa racista, velho? Tu já viu um cara racista? Uma pessoa racista tem aversão a pessoas negras, ódio, quer ver elas mortas. Olha só como você não é coerente com a palavra escrita, com a palavra racismo. Você simplesmente só fala a merda que vem na sua mente, que tem raiva, não sei de quê. Se você fosse um ex-adventista, ia falar que algum cara lhe molestou lá. Porque não faz sentido, cara, um negócio desse. É só ler o texto, mas falando, nós temos que ser igual aos brancos, temos que respeitar. Já imaginou Adolf Hitler falando isso? Gente, os brancos são igual aos negros, tal. Agora, se ela deu um conselho de acordo com o contexto que existia na época, não importa se é no estado do sul ou do norte, mas no contexto de segregação absurda. Quer dar o conselho para os filhos não ter esse problema. Já pensou, um filho nasce branco, vai para um estado do sul, aí descobre o pai dele é negro, é assassinado. Que acontecia isso. E você sabe muito bem que você estudou sobre o assunto. Você analisou a perícope? Você não analisou a perícope do texto? Lá no primeiro vídeo eu analiso todos os textos de Ellen White da amalgamação. Ela aí está dizendo para os negros adventistas. Os negros adventistas. Porque não faz sentido ela colocar há uma objeção ao casamento de brancos com negros. Ora, não faz sentido, cara. Ela dizer que os negros têm que ser respeitados e tratados iguais. Aí depois ela diz, mas não casa com preto não, tá? Não faz sentido, cara.
É porque aí ela tá falando dos pretos, a primeira parte da perícope, ela tá falando dos pretos adventistas, que esses aí, quando fossem pro céu, eles iam se tornar brancos. Agora, os pretos, que não eram adventistas, ela mandava não casar, cara. Agora, olha, essas tais são falas de uma pessoa racista. Nós, como cristãos, cristãos que aceitam o princípio de que todas as pessoas brancas e negras são livres e iguais, adotemos este princípio e não sejamos covardes em face do mundo e em face dos seres celestiais. Devemos tratar as pessoas não brancas com o mesmíssimo respeito. Ah, não cortou aqui agora. Mas vamos lá. Só essa parte que eu li aqui. Isso são palavras de uma pessoa racista? Cara, aí você não tá sendo sincero com o texto, cara. Aí você quer que eu dê credibilidade pra você. Você tá querendo... Agora eu fico ofendido. Você ofendeu a minha inteligência. Você ofendeu a minha inteligência. Isso aí que me ofende. Eu acho que a palavra é essa. A coisa que mais me ofende é o cara querer me tratar como trouxa. Querer falar uma coisa que não tá acontecendo e que eu aceite isso. Como se eu fosse algum idiota. Ou que nem aquela senhorinha que tá aqui no grupo que qualquer um de vocês aqui, se não meter um estudo topado nela, a mulher vira até macumbeira se vacilar. Pronto, você acabou de se contradizer. Se ela é racista, como é que existiam negros adventistas? É a mesma coisa que você fala que existiam negros nazistas. Quer dizer que o Hitler, ele tinha um exército de negro nazista, de judeu nazista. Ô, velho, você próprio se contradiz. Não faz sentido. Você está indo contra a própria palavra racismo. Você não tem ideia. Resuma aí o que é racismo aí. Coloca aí. Racismo, é isso. Coloca aí, coloca no Google. A White era racista? Veja o que ela mesmo diz. Quem que da família humana se entregue a Cristo, quem quer que ouça a verdade e lhes obedeça, torna-se filho da mesma família. Os ignorantes, os sábios, os ricos, os pobres, os gentios e os escravos, os brancos, os negros, Jesus pagou o preço da aquisição de sua alma. Se nele creem, e a eles se aplica o sangue purificador. Então tá aí as frases da White. Ela estava no estado que já tinha feito a abolição das leis racistas, de segregação, de separação. Ela estava no estado não racista. Ela estava na parte dos estados não racistas, que os pretos frequentavam as igrejas, eles iam nas igrejas, iam nos comércios. Ela estava no estado não racista, cara. Aí aquele cara se tornava adventista, aquele preto ali, ele se tornava adventista. Aí ela dizia lá, ensinava para eles, olha, quando vocês forem para o céu, vocês vão se tornar brancos, cara. Ela escreveu isso, vocês vão para o céu, vocês vão virar brancos. Ela já escrevia da amalgamação, que os negros eram fruto da mistura entre raças humanas. A mistura dos amálgamas. Eram as raças confusas ali, mistura. Aí Uri Smith, que era um autor adventista, ele escreveu: os amálgamas eram os pretos e os índios. Os indígenas, né? Está na publicação de Uri Smith. E Tiago White, ele ratificou a obra e ele falou que esse livro deveria ser lido em todas as igrejas. O livro de Uri Smith, que dizia que os pretos eram a mistura de homem com bicho, cara. Eu leio o Congresso. Eu leio os notáveis adventistas debatendo esse livro, cara, de Uri Smith. E os textos de Ellen White, cara. Eu colei aí o vídeo. Só que você tá cego pelo diabo e você não vai ver, cara. Olha o que a White continua dizendo aí nesse parágrafo, nessa citação aí, ó. O nome do negro está escrito no livro da vida junto com o nome do branco. Todos são um em Cristo. O nascimento e a posição e a nacionalidade ou cor não podem elevar e nem degradar os homens. Isso está em manuscrito, página 1891. Ela continua dizendo: o Senhor considera com compaixão as criaturas por ele criadas. Não importa o que raça elas pertençam. Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Falando a seu discípulo, disse: Salvador, vós todos sois irmãos. Deus é o nosso Pai comum. E a cada um de nós guarda como seu irmão. Cada um de nós devemos guardar o seu irmão. Ellen White falou que o preto da senzala, ele ia ser apagado da existência, cara. Ela falou isso também, cara. O preto da senzala, aquele que estava na América, ainda que não tinha abolido a escravidão. Você sabia que na época de Ellen White tinha estados ainda que tinham escravos negros? Ainda não tinha sido abolido totalmente a escravidão nos Estados Unidos, não. Tinham estados ali na lei que era autorizado. Aí ela dizia que esses negros, que não eram os adventistas do estado dela, não, que estavam indo na igreja. Não, o negro da Casa Branca, não. O preto da Casa Branca. Ela falava do preto da senzala. Ela falou que esses pretos não iam ressuscitar, que eles eram bichos. Eles eram bichos e eles não iam ressuscitar. Deus ia apagar eles da existência, cara. Então, existe muita maldade na comunidade evangélica e muita picaretagem, muita sabotagem. Querer a qualquer custo denegrir os adventistas, denegrir a White, de forma falcatruosa, trambiqueira. São tudo cheio de sabotagem. Ninguém pode confiar em palavra de evangélico, porque eles não têm o temor de Deus para falsificar e mentir quando eles abrem a boca para falar dos adventistas. Não, o adventista concorda com o que a White escreveu a respeito do negro, que não vai nem ao menos ressuscitar, porque não tem dívida nenhuma para com a justiça divina. Ele vai ficar apagado da memória. Isso também se dará com todos os ímpios. Qual a diferença, então? É porque os ímpios que têm conta a acertar no tribunal de Cristo, eles vão ressuscitar e vão pagar. Depois vão ficar igual os negros que não sofreram nada, não foram punidos por nada, foram considerados como animais selvagens. Então, no final, dá tudo na mesma. Os ímpios também vão virar cinza, vão se acabar e virar em nada. Com a diferença que eles vão ser punidos antes.
Então são os negros que ficaram a nível de animais selvagens, não desenvolveram a parte racional, e todas as crianças, filhas dos ímpios, também não vão ressuscitar. Vão ficar como se nunca tivesse existido. Todos os antediluvianos vão ressuscitar. Também os habitantes de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas vão ressuscitar para ter um acerto de conta no juízo final. Menos as crianças inocentes. Elas não vão ressuscitar. Elas não têm uma ficha de pecado para prestar conta lá no tribunal de Deus. Isso aqui não é racismo não, cara? Isso aqui não é racismo não? Ora, ela falou que os doentes mentais vão ser salvos porque eles eram que nem crianças. Ou seja, as pessoas que tinham a razão comprometida por alguma doença mental ia ser salvo. Ela falou isso, tá lá em Profetas e Reis. Ela falou isso. A página eu não me lembro, mas eu posso buscar aqui. Aí qual seria a lógica? Para o negro ela teria que falar a mesma coisa. O negro, com a razão dele comprometida, no caso ele tá com uma doença mental, porque ele apanhou tanto do senhorio dele, ele era um bicho, ele vivia numa senzala lá, ele nunca via claridade, ele ficava lá aprisionado o tempo todo lá para trabalhar no campo, na roça, só saía para trabalhar e voltava para a senzala. Ela disse que eles vão ser apagados, cara. Vão ser apagados da existência, ela tinha que salvar eles. Igual o doente mental é salvo, ela tinha que salvar os negros da senzala, cara. Agora o negro da Casa Branca, né? Esse que cuidava da filha dele, que limpava a bunda do Thiago White, né? Quando ele cagava fora da calça. Esse negro aí, ela disse, não, esse negro aí, ele vai ser branco no céu. Esse da Casa Branca, né? Que faxina, né? Que faz as coisas aqui pra mim. Esse aí vai ser salvo. O negro da Casa Branca, lá no céu ele vai virar branco. Agora o negro da senzala, não. Esse aí não pode, esse aí é bicho. O negro da senzala, ele vai sumir da existência. Isso não é racismo, cara? Vocês estão cegos, embebecidos pelo diabo. Vão ser apagados todos os ímpios. Todos. Basta quitar a sua dívida para com a justiça divina. A única coisa que eu tô vendo é você tá igual petista, discutindo com o petista. Bota na mente que o Bolsonaro é racista e foda-se. Foda-se se você mostra que não é. Mostra o contexto que ele falou, tal assunto, não importa. Dê um foda-se e acabou. Mesmo o cara tendo um ministro negro, mesmo o cara tendo um melhor amigo negro, não importa. A palavra racismo, embutir, você colocou isso na sua mente e acabou. Mostrei o texto aí mostrando que ela fala para ter igualdade, todo mundo ser igual. Você mesmo mostrou que existe uma pessoa negra dentro da igreja dela, mas ela é racista. Como é que a pessoa é racista? Tem a aversão à outra raça, que é a destruição dessa raça, que o racismo é isso. E que tem a pessoa dentro do seu corpo, da igreja. Não faz sentido a palavra racismo. Ou você tira de contexto o que ela quis falar, ou você não sabe o que é racismo, você vê um petista debatedor de Bíblia. Ela aceitava um branco por imposição do Estado, porque ela estava no Estado de leis liberais. Ela estava num Estado não racista. Mas para esse preto que ia lá na igreja adventista, porque estava no Estado liberal, e aí ele aceitava Jesus, o que ela falava para esse preto? Você, quando for para o céu, você vai se tornar branco. Por isso que ela convivia com esse preto. Agora, aquele preto que estava fora da igreja adventista e estava na senzala do Estado racista, ela dizia que Deus não ia ressuscitar ele, cara. Que ia apagar, sumir ele da existência, porque ele era igual bicho. Esse preto aí que estava na senzala, estava no Estado racista, ele ia sumir da existência, porque ele era igual a bicho. Ele era igual a um bicho, cara. Se isso aí não é racismo, eu não sei o que é. Olha pela sua lógica, Eu sou racista, vamos supor, né? Colocando aqui uma possibilidade, eu sou racista. Aí eu frequento uma igreja que tem negros ali, que tem pretos ali. Aí pelo fato de ter preto na igreja, então eu não sou racista, cara? É isso? Olha a tua lógica, cara. Olha a tua lógica. Mas na hora de eu pregar para esse preto, aí eu aconselho ele e digo, olha, você não pode casar com branco não, tá? Você não pode casar com branco, porque não pode ter mistura entre raças, porque essa mistura entre raças é confusão, né? Da amálgamas, da mistura que foi reprovada por Deus lá no dilúvio, que Deus mandou o dilúvio para acabar com os amálgamas. Aí Uri Smith, estudando os textos de Ellen White, escreve, os amálgamas são os pretos e os indígenas. Aí Ellen White está viva. Aí ela não fala nada, ela fica caladinha. Ou seja, os racistas estavam usando o texto dela para dizer que os negros eram animais. Aí para fechar com chave de ouro, ela disse que aquele preto que é da senzala, não da Casa Branca, o que trocava a fraldinha do Thiago White, limpava o bumbumzinho do Thiago White, né? Esse aí não. Mas o da senzala era igual bicho. E aí ele não vai ressuscitar. Ele não vai ressuscitar nem para salvação e nem para condenação. Ele vai ser apagado. Igual vai passar uma borracha nesse preto aí. Deus vai levar em conta como se ele nunca tivesse esquecido. Olha, lá em Números fala, na Torá, fala que Deus é igual uma galinha que não se esquece dos seus pintinhos. É igual a ave que não esquece dos seus pintinhos, não esquece de ninguém. Esquece de ninguém. Agora você diz para mim, qual é o pior castigo? Qual que é o pior destino? Você ser corrigido, educado, ou você ser ignorado e esquecido, como se nunca existisse? O que é pior? Um pai disciplinar um filho, dando as palmadinhas e educando,
Ou ele não reconhecer a paternidade do filho bastardo e dizer, olha, eu nunca tive um filho não, some daqui, você não é meu filho, você é como se nunca tivesse existido, seu bastardo. Ou é o outro filho que é educado e que leva palmadinha no bumbum? Qual que é o pior destino? Claramente que o pior destino é ser apagado da existência, né? Que é ser ignorado, como se nunca tivesse existido. Isso fere o caráter e a atribuição de Deus. Deus não se esquece de ninguém, como está lá o texto de Números. O casamento entre a raça branca e a raça negra, tem motivos interesseiros nesse casamento. Quando uma moça branca, ela não quer casar com um negro, a não ser que ele seja um artista famoso ou muito rico, milionário. Quer dizer, esse casamento não é baseado no interesse, atração entre um homem e uma moça, um rapaz e uma moça. É um casamento baseado em fins interesseiros, com o fim de se amparar com os bens que o outro tem, com o talento que o outro tem, que o negro tem. Isso não é uma coisa legal. Não, você deturpou a minha lógica. A minha lógica é a seguinte: se você é o líder da igreja, que tem o poder, né, tem seguidores, e tem o poder de falar que determinada pessoa não é aceita na sua igreja, mas você, ao invés disso, você coloca lá um texto e fala, olha, nós somos iguais, essas pessoas merecem respeito. Você escreve com as suas próprias mãos isso. Aí você vai dizer que uma pessoa dessa é racista? Aí, cara, aí você tá querendo forçar o texto. E fora disto, entre as classes iguais, o casamento de um negro não querer casar com a moça da sua própria cor, isso também pode ser caracterizado o racismo. Ele procura, porque por causa dele ser famoso, ele procura uma moça branca para se casar, ele está praticando uma injustiça. Por que eu digo que é uma injustiça? É porque ficou uma moça da sua cor, ficou sem chance de um casamento. Foi menos uma moça, a menos que ficou sem um homem para viver a vida feliz a dois. Aí, aquele ex-pastor adventista Rodrigo Silva, arqueólogo, sabe o que ele fala sobre a cor de pele? Até que Jesus era negro. Foi constatado pela arqueologia cristã. Jesus era negro. Que o povo hebreu era negro. Moisés tinha etnia negra. Me diz aí o que você acha disso. Rodrigo Silva, formado em arqueologia. E ele teve em conferência com muitos arqueólogos cristãos. E o que você me diz disso? Coitadinho. Temos que admitir que a relação sexual está no maior grau de satisfação, de prazer, que o ser humano pode gozar, pode usufruir. Quando uma moça, só por ser negra, ela vê um parceiro da sua própria raça, da sua própria cor, migrar em direção a uma moça de cor branca, ela fica triste, ela fica com uma pessoa de objeto de fogo. Então ela deixou de usufruir desse prazer, desse momento prazeroso de ter relação sexual. Tendo em vista que uma pessoa que possivelmente podia ser o seu marido, deu preferência a uma moça branca. E isto é uma injustiça cometida contra elas. O Rodrigo Silva disse que Jesus era negro, da raça negra. E o Rodrigo Silva também disse que a White também era da raça negra. E agora? Irmão, foi o que eu falei pro outro aí, que eles são petistas porque se a gente pegar as últimas eleições, a maioria desses falsos religiosos se uniu com um partido de esquerda, que são a favor de quê? Aborto, assassinar um feto já gerado dentro do ventre de uma mãe, são a favor de drogas ilícitas, são a favor de crime de pequeno delito. Cristão nenhum tem que apoiar a política, principalmente a política quando ela é contra a palavra de Deus, não tem que apoiar. Aí olha aí, você pega lá adventistas, você pega Testemunho de Jeová, alguns desviados de assembleia, a maioria dos católicos, tudo apoiando a esquerda, tudo apoiando ideologia anti-Deus, anticristo, que é antifamília, que aprova aquelas coisas de Sodoma, né? De relação de mulher com mulher, homem com homem, que é tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus, eles aprovam. Aí o adventista fica aí surtando, batendo pino, achando que nós estamos criticando eles, estamos criticando as práticas. As práticas, todas as práticas são anti-bíblicas. Quando ele estava na Adventista, você quer dizer, né? Quando ele estava na Adventista. Agora ele se desligou. Diz ele, se desligou. Deve ter visto o verdelê lá. E outra, ele mesmo, já em uma de suas teses e palestras, ele já não defende mais a SGL. Então, você está defendendo uma seita progressista. Você está defendendo uma seita progressista igual gado que você não sabe. Vê esses vídeos aí dos abortos na igreja adventista dos Estados Unidos, lá nos hospitais adventistas, lá nos Estados Unidos. Esse mesmo argumento que Ellen White usa para os escravos racistas é utilizado para quanto às crianças dos fetos abortados. Feto abortado. Porque como os adventistas são mortalistas, o mortalismo é uma ideia progressista, se você não sabia disso. Então esses fetos aí que não têm o corpo, porque dentro do mortalismo é levado em conta a matéria. É materialismo. Então a alma é o corpo. E o feto ainda não tem corpo. Então como é que o feto vai ressuscitar?
Você só pode crer que aquela criança ali que foi abortada, aquele feto ali abortado, que não tem corpo ainda, ele vai ressuscitar se você crer na imortalidade da alma. Aí Deus vai constituir um corpo para aquele feto ali que foi abortado, um corpo adulto, igual ele fez para Adão, e aí a parte imaterial daquele feto, ele vai ser soprado dentro do corpo, daquele corpo ali, criado por Deus, para o novo céu e a nova terra. Isso só é possível na imortalidade da alma. Pois bem, eu debati esse tema com o Emerson Brito, que é o maior canal adventista lá no TikTok. Eu fiz uma live com ele. Ele queria debater a imortalidade da alma. Eu trouxe essa questão para ele. Sabe o que o cara falou para mim? Ele riu e deu gargalhada na minha cara. Você está dizendo que os fetos abortados vão ressuscitar? Rindo na minha cara. A live inteira do cara foi rindo da minha cara que os fetos abortados não iam ressuscitar. Aí eu mostrei o absurdo dele. O que o cara fez? Me expulsou da live dele. Me expulsou da live dele, porque ele era um anfitrião, né? Aí eu fui expulso da live dele. Eu arguí isso no campo comentários. Eu vou colar aqui a resposta dele que ele deu no meu canal em texto lá no TikTok, cara. É isso que você está defendendo. É esse lixo progressista que você está defendendo, bolsonarista. O irmão citou aí uma coisa muito evidente, porque não só testemunho de Jeová, adventistas, católicos, ele se adeia a qualquer lei governamental, onde a palavra diz que nós temos que ser a favor de aborto, nós temos que ser a favor de drogas, nós temos que ser a favor de casamento de pessoas do mesmo sexo. Aonde diz isso? Não diz. Deus diz que o homem com o homem é abominável aos olhos do Senhor. O homem com o homem como se fosse outra mulher, isso é abominável. Prostituição também é abominável aos olhos do Senhor. Aquele que conspira contra o seu próximo também aborrece a Deus. Então é falta de maturidade e de discernimento entender que Deus não apoia o governo humano. Ele não desfez constituição nenhuma, mas isso é a vontade permissiva, não é a vontade perfeita. A vontade perfeita está lá nas escrituras. Se o irmão souber, o irmão vai pegar a passagem certa e vai colocar aqui. Com o entendimento que o Espírito Santo dá, não com invenção de moda. Aí fica difícil demais o cara ter que ter uma conversa séria com você. Porque nenhum segmento cristão, nem o Valdemiro Santiago, nem o de Macedo, que são dos canalhas, nenhum segmento cristão apoia o aborto, nenhum. Eu e você sabemos disso. Mas aí você quer mentir pra quem? É pra você mesmo que tá mentindo. Aí como é que vai ter uma conversa séria desse jeito? Você quer falar uma coisa que nós sabemos que não existe? Complicado. Por exemplo, eu não sou a favor da Ubanda. Eu não sou a favor do Valdemiro Santiago, eu não sou a favor do Edir Macedo. Mas nem por isso eu vou falar que o cara faz coisa que não faz. Aí eu não tô sendo sincero no meu debate, eu não tô sendo sincero com a minha opinião. É o que você faz, pô. Você e o destruidor aí do Adventista. Vocês ficam falando coisas que a igreja adventista faz e que adventistas fazem que não existe. Daqui a pouco você vai falar que tem show de striptease na igreja adventista, aí tem aborto, tem satanismo lá dentro, tem pessoas peladas de biquíni. Aí vocês vão ficar inventando coisas e ninguém aqui no grupo acredita, ninguém, até vocês mesmos não acreditam nisso. Mas por que vocês fazem isso? Eu não faço a menor ideia. Chega a ser até burrice. Aí acaba que fica, dar murro e ponta de faca, querer entrar no debate aqui. Pra chegar aonde? Onde é que nós vamos chegar com isso aí? Aí fica chato, porra, tudo que eu quero é que vocês sejam sinceros, ligaram, Ivan? A igreja adventista faz isso e isso, eu não concordo com a opinião dela sobre isso e isso, que nem entrou, tava eu e o Paulo aqui, debatendo sobre o sábado. Aí o Paulo não concordou, aí mostrou os textos lá, aí pronto, isso foi um debate. Mas aí o Paulo fala, Ivan, não concordo com o sábado, porque o adventista no sábado, ele faz orgia na igreja, faz putaria na igreja. Aí eu vou dizer, porra, Paulo, aí já tá mentindo, aí se o debate é teológico, aí beleza. Se você não gosta da igreja adventista por coisas teológicas, porque, como você falou aí, Elon White falou de Orion e tal, aí beleza. Tá dentro, tá no jogo. Agora você mentir dizendo que o adventista apoia o aborto, aí é foda, pô. Mentir porque você quer. Porque você quer que seja mentira, para você não admitir que foi feito de trouxa, foi feito de otário. Não tá o documentário aí trazendo as provas, cara? Os hospitais adventistas realizando aborto lá nos Estados Unidos? Você tá numa seita norte-americana, rapaz, que tem sede geral, que tem presidente mundial, presidente universal, né, nos universos, em todos os mundos, até em Orion. Lá os gringos lá, nos Estados Unidos. É teu presidente, cara. Se lá eles mandarem adventista adorar o diabo, você aqui no Brasil vai adorar o diabo, cara. Você tá numa seita norte-americana. E eu não falei pra você, eu debati no TikTok, em live do Emerson Brito, o maior TikToker adventista. Ele disse que os fetos abortados vão apagar, vão sumir. Puf! Igual purpurina. Não vai ressuscitar não, cara. Igual os pretos não vão ressuscitar. Nem pra ser salvo, nem pra ser perdido, eles vão ser apagados. Deus tem um leak paperzinho lá e apaga da mente dele. Coloca no esquecimento como se nunca tivesse existido.
Aí você fala, esquerdista é espírita é esquerdista. Mas fala lá pro espírita que vai fazer aborto. Fala lá o que acontece com o feto abortado. Ou teu karma, se você for espírita budista, você vai voltar como uma minhoca, como uma barata, se você realizar aborto. Se você for kardecista, você vai pagar pelo karma. Porque você vai estar impedindo uma alma de vir ao mundo. Agora na adventista, mortalista, faz o aborto. Não acontece nada, não tem nada ali. Não tem nada ali. Espírito é vento, é sopro, é oxigênio. Ou seja, enquanto que a pessoa não nascer e não respirar, enquanto ela não tiver o fôlego de vida, ela não é alma, cara. Então não tem nada. É um trocinho ali que tá no útero da mulher, então pode apagar, pode tirar, cara. Você tá cego, embebecido pelo diabo.